Você já teve a sensação de que alguém estava se afastando justamente quando tudo parecia estar indo bem? Aquela mudança súbita de comportamento, o silêncio inesperado ou até mesmo atitudes contraditórias que deixam você em dúvida sobre os sentimentos da outra pessoa? O que parece confuso à primeira vista pode, na verdade, ser um sinal profundo de que ele está se apaixonando. Isso pode parecer paradoxal, mas sob a ótica da psicologia analítica de Carl Jung, os sentimentos verdadeiros frequentemente emergem através de comportamentos inconscientes e, muitas vezes, difíceis de interpretar. Neste roteiro, vamos explorar um sinal surpreendente e inesperado que pode revelar se ele está realmente se apaixonando, não pelo que ele diz, mas pelo modo como ele testa você emocionalmente. Prepare-se para mergulhar em camadas psicológicas profundas que revelam muito mais do que o óbvio. Comente abaixo: estou pronta para enxergar além das aparências. Na perspectiva da psicologia analítica de Carl Jung, os relacionamentos não são apenas encontros entre pessoas, mas confrontos entre inconscientes. Quando alguém começa a se apaixonar, especialmente em um contexto emocional mais profundo e autêntico, seu inconsciente entra em cena com força total. Nesse processo, surgem projeções, mecanismos inconscientes nos quais partes não reconhecidas de nós mesmos são colocadas no outro. Esse é o primeiro sinal de que o vínculo emocional está se aprofundando. O outro se torna um espelho vivo de nossas partes ocultas. A projeção, nesse caso, pode se manifestar como uma idealização repentina ou, paradoxalmente, como um comportamento de teste. Quando ele começa a testar você, está tentando inconscientemente verificar se a imagem que projetou corresponde à realidade. Esse teste pode vir disfarçado de afastamento, críticas sutis ou desafios emocionais. O objetivo inconsciente é verificar se você corresponde não apenas às expectativas conscientes, mas também às demandas simbólicas do seu inconsciente. Essa dinâmica ativa o arquétipo da sombra, tudo aquilo que ele ainda não reconheceu em si mesmo, mas que começa a emergir por meio da relação. Ao testar você, ele está, na verdade, confrontando partes de si próprio. Se você reage com consciência, autenticidade e firmeza, torna-se um canal para que ele inicie o processo de individuação, o caminho da integração entre o consciente e o inconsciente, que leva ao amadurecimento emocional e ao verdadeiro amor. Portanto, o teste inesperado não é um sinal de rejeição, mas uma tentativa inconsciente de confirmar segurança, autenticidade e profundidade. É nesse ponto que a relação começa a deixar o plano superficial e a entrar em território transformador. No início de uma conexão amorosa, o encantamento quase sempre acontece sob o véu da projeção. Na psicologia analítica de Jung, projetar significa transferir, inconscientemente, aspectos internos para o mundo exterior. Mais especificamente, para outra pessoa. O outro se torna depositário dos desejos, feridas, ideais e fantasias que carregamos, muitas vezes sem saber. Esse processo é inevitável, pois é parte da natureza humana, mas se torna ainda mais intenso quando emoções profundas como o amor estão envolvidas. Quando um homem começa a se apaixonar, especialmente se ele não tem plena consciência de seus processos internos, é comum que ele projete no objeto de seu afeto tanto a imagem idealizada de si mesmo quanto aspectos reprimidos de sua psique. Você não é vista apenas como quem você é, mas como aquilo que ele deseja inconscientemente experimentar ou integrar em si mesmo. Por isso, o início de uma paixão frequentemente vem acompanhado de uma percepção intensa, encantada e até exagerada. Não porque seja falsa, mas porque está filtrada pela lente da psique dele. Essa projeção, no entanto, não é neutra. Ela gera uma tensão inconsciente. Ele começa a se ver diante de uma pessoa que, sem saber, carrega o peso da completude que sua alma busca. É nesse ponto que o vínculo começa a se formar, não apenas entre dois corpos, mas entre duas imagens psíquicas. E é por essa razão que, quando o sentimento se aprofunda, o comportamento pode parecer contraditório. Ele se aproxima intensamente, mas em seguida recua, se cala, testa. Isso ocorre porque, ao projetar em você partes de si mesmo, ele se vê refletido.
E esse reflexo nem sempre é confortável. A projeção é o início, mas não pode sustentar uma relação madura. Ela é, na verdade, um convite à transformação. Para Jung, o verdadeiro encontro acontece quando deixamos de projetar e começamos a enxergar o outro como ele realmente é. Esse é um processo difícil, que exige que cada um recolha suas projeções e as reintegre ao seu próprio mundo interno. Só então, a relação se torna real. Não mais uma fantasia inconsciente, mas uma conexão entre indivíduos inteiros. No caso do homem que está se apaixonando, os testes que ele faz, muitas vezes confusos ou contraditórios, são tentativas inconscientes de validar ou desmascarar a projeção. Ele quer saber se você é aquilo que ele sente, se o que ele vê em você é real, ou apenas um reflexo de seus desejos mais profundos. E mais importante ainda, ele quer sentir-se seguro para recolher suas projeções e se mostrar vulnerável, sem medo de rejeição ou abandono. Ao compreender esse processo, você ganha poder. Poder de perceber que o teste que ele faz não é sobre você, mas sobre ele. Não é um ataque, mas um reflexo de seu próprio processo de individuação. Ao não reagir com ansiedade, acusação ou necessidade de confirmação constante, você mostra que está consciente do seu papel nessa dinâmica. E com isso, oferece o maior presente que alguém pode dar em uma relação: o espaço seguro para o outro se tornar quem ele é. Assim, a projeção, que começa como um encantamento inconsciente, pode se tornar o solo fértil para o crescimento psicológico e o despertar do amor verdadeiro. Aquele que não depende da ilusão, mas que floresce na verdade compartilhada. Toda vez que alguém se aproxima do amor verdadeiro, algo profundo é ativado no inconsciente. Mais do que sentimentos bonitos, o amor desperta inseguranças, medos, memórias não resolvidas e partes ocultas da personalidade. Tudo aquilo que Carl Jung chamou de sombra. A sombra representa os aspectos da psique que foram reprimidos, negados ou ignorados ao longo da vida. E é justamente no momento em que ele começa a se apaixonar que essa sombra vem à tona. Quando um homem se vê diante da possibilidade real de amar, seu inconsciente começa a trabalhar de forma intensa. Sem que ele perceba, essa energia se manifesta por meio de testes, atitudes ambíguas e reações aparentemente ilógicas. O teste emocional, nesse contexto, não é apenas um capricho ou um jogo, é um mecanismo de defesa profundamente simbólico. Ele está, de maneira inconsciente, tentando expor ou validar partes de si que nunca teve coragem de mostrar. Esses testes geralmente têm como pano de fundo a insegurança que a sombra carrega. Um medo antigo de rejeição, a vergonha de não ser suficiente, o pânico de ser traído, ou até mesmo o temor de perder a própria liberdade ao se envolver demais. São feridas psíquicas que ele ainda não integrou e que, diante de um sentimento genuíno, ressurgem com força. Ao testar você, ele não está necessariamente duvidando de quem você é, mas questionando se é possível amar sem ser engolido por essas feridas. É importante perceber que, nesses momentos, ele não está em plena consciência de seus próprios atos. Ele pode parecer frio, evasivo ou até desinteressado, quando na verdade está vivendo um conflito interno intenso. A sombra, ao emergir, tende a sabotar. Ela cria caos porque prefere o conhecido ao desconhecido, mesmo que esse conhecido seja o sofrimento. O amor verdadeiro representa uma ameaça para a sombra, porque ele exige transformação, vulnerabilidade e entrega. O teste emocional é, portanto, uma forma inconsciente de autoproteção. Ele quer saber se você o aceita mesmo quando ele mostra suas partes menos agradáveis, se você permanece quando ele recua, se você enxerga além da máscara. A questão não é racional, é psíquica. O teste é uma tentativa de verificar se há espaço seguro para que a sombra dele possa existir sem julgamento. Esse comportamento, embora confuso, oferece uma oportunidade rara, a de testemunhar o outro em sua inteireza. O amor, quando é real, não idealiza apenas a luz do outro, mas também abraça sua escuridão. A mulher que compreende essa dinâmica, sem se anular ou tolerar desrespeito, torna-se uma presença transformadora. Ela não passa no teste sendo perfeita, mas sendo consciente.
Sua resposta não vem da necessidade de agradar, mas da capacidade de se manter centrada, firme e empática diante do caos que ele ainda está tentando organizar dentro de si. Jung dizia que não há iluminação sem a confrontação com a sombra. Em um relacionamento, isso é absolutamente verdadeiro. O amor que apenas reforça ilusões não sobrevive ao tempo, mas o amor que encara a dor, que reconhece os medos, que aceita os testes como convites para aprofundar o vínculo, esse tem chance de se tornar alquimia. Nesse processo, o teste emocional deixa de ser um obstáculo e se torna um rito de passagem. Ele marca o momento em que o homem começa a olhar para dentro, ainda que de forma inconsciente, e a perceber que amar não é se perder no outro, mas se encontrar em si mesmo. E se você estiver presente com consciência, talvez seja exatamente a sua atitude que o ajudará a atravessar esse portal e a iniciar, enfim, sua jornada de transformação. Na estrutura psíquica masculina, conforme analisada por Carl Jung, existe um conflito profundo entre a imagem social do homem forte, racional e autocontrolado e os aspectos emocionais e sensíveis que habitam seu inconsciente. Desde cedo, muitos homens são ensinados, de forma explícita ou sutil, a suprimir a vulnerabilidade, a não demonstrar fraquezas, a dominar emoções como tristeza, medo ou insegurança. Essa repressão constante cria uma cisão interior, onde sentimentos legítimos são empurrados para a sombra, tornando-se inacessíveis à consciência. Quando um homem começa a se apaixonar de verdade, essa estrutura entra em crise. O amor desperta algo que ele não consegue controlar com lógica ou força. Surge um desejo profundo de conexão, mas junto com ele vêm sentimentos que ele aprendeu a evitar. Sentir-se emocionalmente exposto, dependente ou fora de controle, ativa o medo primordial da vulnerabilidade. Ele não teme apenas o outro, teme a si mesmo, teme não saber lidar com aquilo que começa a emergir de dentro. A figura arquetípica do Anima, descrita por Jung como a representação do princípio feminino na psique masculina, também é ativada nesse processo. O Anima é intuitivo, receptivo, sensível, tudo aquilo que a sociedade muitas vezes não permite que o homem expresse livremente. No entanto, quando ele se apaixona, esse arquétipo começa a se manifestar, provocando uma espécie de revolução interna. E como ele não reconhece esses conteúdos como próprios, eles aparecem de maneira desorganizada, como desconforto, indecisão, impulsividade ou até afastamento repentino. O medo da vulnerabilidade, nesse caso, não é sinal de desinteresse. É, paradoxalmente, uma reação à intensidade do sentimento. Amar o deixa em contato com algo muito maior do que o ego pode controlar. Isso pode levá-lo a agir de forma ambígua, a testar, a se afastar ou a colocar a outra pessoa em situações emocionais desafiadoras. Ele está tentando manter a ordem interna, defender o ego contra o que parece ser uma ameaça à sua integridade, mas, na verdade, está lutando contra a transformação inevitável que o amor traz. Jung dizia que, onde o amor impera, não há desejo de poder, e onde o poder predomina, há falta de amor. A luta interna que muitos homens enfrentam ao se apaixonar está entre esses dois polos, o desejo de amar e ser amado e o impulso inconsciente de manter o controle e o poder. A vulnerabilidade é vista como uma ameaça à masculinidade construída pelo ego, e é justamente por isso que ela é tão temida, porque ameaça ruir toda uma estrutura psíquica rígida, mas frágil. No entanto, é nesse confronto que reside a possibilidade de crescimento. O medo da vulnerabilidade não é sinal de fraqueza, mas de humanidade. É o ponto exato onde a alma começa a se abrir para algo maior. Se ele tiver espaço e consciência para enfrentar esse medo, poderá integrar aspectos importantes de sua psique e dar um passo real em direção à individuação. O processo de tornar-se inteiro, único, autêntico. Para quem está do outro lado, é fundamental compreender esse movimento. A vulnerabilidade masculina, embora silenciosa, fala alto. Ela aparece nos gestos contidos, nas palavras ditas com hesitação, nas reações defensivas. Ao invés de exigir clareza imediata, oferecer empatia e presença pode ser um caminho mais eficaz. Não se trata de tolerar imaturidade,
mas de reconhecer que o processo de amar para muitos homens é também o processo de se permitir sentir, algo que para alguns nunca foi verdadeiramente ensinado. Assim, o medo da vulnerabilidade não deve ser interpretado como ausência de sentimento, mas como sinal de um campo interno em ebulição. Quando ele testa, recua ou se contradiz, talvez esteja pedindo, inconscientemente, permissão para ser humano. E nesse gesto há uma chance rara, a de que o amor não seja apenas um encontro de corpos e promessas, mas um portal de autoconhecimento e cura. Na psicologia analítica de Carl Jung, a relação entre masculino e feminino vai muito além das categorias de gênero. Esses são princípios arquetípicos que habitam todos os seres humanos, independentemente do sexo biológico. No homem, o princípio feminino é representado pelo arquétipo do ânima, uma energia psíquica que inclui aspectos como sensibilidade, intuição, empatia, receptividade e conexão emocional. No entanto, devido à educação e aos condicionamentos culturais, muitos homens reprimem esse princípio, criando um desequilíbrio interno que os afasta de sua totalidade. Quando um homem se apaixona, especialmente por uma mulher que encarna de forma natural e consciente esse princípio feminino, o inconsciente dele é ativado. Não se trata apenas de atração ou afinidade. O que está em jogo é a possibilidade de integração de uma parte perdida de si mesmo. A mulher, nesse contexto, não é apenas uma companheira. Ela é símbolo, é espelho, é ponte para a reconexão com o que ele inconscientemente busca em sua própria psique. Essa ativação, porém, não é simples. Ela desperta resistências, medos, defesas. Muitos homens não sabem lidar com a intensidade emocional que isso provoca. Eles começam a testar a mulher não para machucá-la, mas para tentar entender se aquela energia, que tanto os atrai e ao mesmo tempo os ameaça, é confiável. No fundo, estão perguntando: posso me abrir sem perder minha identidade? É seguro abandonar o controle e entrar em contato com partes de mim que sempre neguei? O papel do feminino nesse processo é delicado e profundo. Não se trata de salvar o homem ou conduzi-lo forçadamente à consciência. Trata-se de manter-se enraizada em sua própria inteireza, sem perder a essência por medo de rejeição, sem ceder à necessidade de provar valor e sem absorver a ansiedade que o outro ainda não sabe administrar. O feminino maduro é presença que acolhe sem se anular, é empatia que não se confunde com conivência, é firmeza que inspira confiança. Quando uma mulher se mantém conectada a si mesma, mesmo diante dos testes emocionais e das contradições do outro, ela se torna um campo seguro para que ele comece a explorar seus conteúdos reprimidos. Ela se torna o espaço simbólico onde ele pode, pouco a pouco, integrar o anima, não projetando-a mais nela, mas reconhecendo-a em si. Essa integração é um marco fundamental no processo de individuação masculina, pois só quando o homem se reconcilia com seu feminino interno é que ele consegue amar de forma plena, verdadeira e duradoura. É importante destacar que isso não significa aceitar atitudes abusivas ou desrespeitosas. O amor consciente não anula a dignidade nem justifica comportamentos tóxicos. O que se propõe aqui é uma leitura simbólica e profunda das dinâmicas emocionais que surgem quando um homem está em processo de integração psíquica. Muitas vezes, o caos emocional que ele expressa é o reflexo de um conflito arquetípico, o confronto entre o ego masculino e a energia do anima que pede passagem. O feminino, portanto, cumpre uma função sagrada nesse caminho. Ele não é passivo, tampouco frágil. É uma força transformadora que age com presença, discernimento e compaixão. Ao sustentar essa energia em si mesma, a mulher se torna, sem esforço consciente, catalisadora do crescimento do outro. Não porque o conduz diretamente, mas porque oferece com sua própria inteireza a possibilidade de que o outro também se torne inteiro. Essa é a verdadeira alquimia dos relacionamentos, quando cada um, em sua própria jornada, ativa no outro os elementos necessários à transformação interior. O amor não é fusão nem dependência. É encontro entre dois processos de individuação que se reconhecem, se respeitam e se acompanham. E é nesse espaço simbólico que o feminino revela sua potência mais profunda. Não apenas inspirar amor,
mas despertar consciência. Em um relacionamento, especialmente nos estágios iniciais onde o sentimento começa a ganhar profundidade, as atitudes tomadas em momentos de instabilidade emocional possuem um peso simbólico imenso. Para Jung, todo vínculo humano é uma dança entre inconscientes e, ao mesmo tempo, uma oportunidade rara de autoconhecimento e integração psíquica. Quando um homem começa a se apaixonar, mas ainda está em conflito com suas próprias emoções, as reações da mulher diante de seus testes emocionais tornam-se, muitas vezes sem que ela perceba, elementos determinantes para o avanço ou bloqueio de seu processo de individuação. A individuação, em termos junguianos, é o caminho de tornar-se quem se é verdadeiramente, integrando luz e sombra, consciente e inconsciente, masculino e feminino. Esse caminho não se percorre sozinho. Ele é constantemente ativado por meio das relações, que funcionam como espelhos e provocadores do que ainda está latente dentro de nós. O teste emocional que ele impõe, portanto, é um ponto de transição. Ele está entre permanecer na superficialidade da persona ou mergulhar na profundidade do self. É nesse momento que a resposta da mulher adquire papel crucial. A reação imediata pode ser de frustração, confusão ou necessidade de resposta. Mas, se ela compreende o movimento simbólico que está acontecendo, consegue agir a partir de um lugar mais elevado de consciência. Isso não significa reprimir seus sentimentos ou fingir indiferença, mas sim não se deixar capturar pela dramatização emocional. Uma resposta consciente é aquela que parte do centro, não da carência ou da necessidade de validação. Quando ela se mantém presente, clara e enraizada em sua própria verdade, sem se colocar no papel de vítima, salvadora ou sedutora, ela cria uma ruptura no padrão inconsciente que ele está repetindo. Ela mostra com sua postura que há outro caminho possível, o da autenticidade, da maturidade emocional, da escuta verdadeira. Essa atitude, mesmo que silenciosa, ativa algo profundo nele. A psique masculina, quando encontra uma presença feminina que não reage com caos ao seu caos, reconhece, ainda que inconscientemente, que está diante de algo raro, uma chance de sair do padrão e crescer. Essa resposta consciente também atua como um espelho diferenciado. Ela não devolve apenas a projeção que ele criou, mas mostra sua própria inteireza. Ela reflete com clareza o que ele ainda não reconhece em si, mas que pode vir a integrar. Isso gera desconforto, sim, mas também admiração e impulso de transformação. Ao perceber que sua tentativa de teste não desequilibra o outro, ele se vê desafiado a olhar para si mesmo com mais profundidade. A mulher que compreende esse papel simbólico deixa de reagir e passa a responder. Ela não entra no jogo inconsciente, mas também não se afasta de forma fria. Sua presença é lúcida, mas compassiva. Ela é capaz de dizer não com firmeza, sem perder a ternura, de colocar limites sem se fechar, de demonstrar sentimentos sem perder o centro. Essa combinação é extremamente rara e tem poder de cura, não porque ela transforma o outro diretamente, mas porque sustenta o campo necessário para que ele mesmo inicie sua transformação. Essa sustentação, no entanto, exige que ela esteja também em seu processo de individuação. Não há como oferecer clareza emocional se ela mesma está refém de suas projeções. Por isso, o verdadeiro encontro amoroso é sempre uma via de mão dupla. Ele se transforma ao ser visto com consciência, mas ela só pode vê-lo assim se também estiver olhando para dentro de si. Assim, a resposta consciente não é apenas uma estratégia relacional, é uma prática espiritual. É o ato de permanecer íntegra, mesmo diante da instabilidade do outro. É o gesto de amar com lucidez, sem ilusões, sem fantasias, mas com esperança real. Essa atitude ativa, sem força, mas com presença, o campo da individuação no homem. E é nesse espaço que a relação pode florescer de verdade, não mais como palco de testes inconscientes, mas como caminho compartilhado de crescimento interior. Quando os sentimentos começam a se aprofundar, nem sempre o amor se apresenta com suavidade ou clareza. Muitas vezes, ele vem disfarçado de confusão, afastamento, testes silenciosos e atitudes ambíguas.
Mas, como vimos ao longo deste roteiro, esses sinais não são necessariamente negativos. Eles revelam o funcionamento invisível do inconsciente, que começa a se agitar quando o vínculo verdadeiro ameaça romper padrões antigos e despertar novas possibilidades de ser. O homem que testa está, na verdade, confrontando suas próprias sombras, lidando com a projeção do feminino, temendo sua vulnerabilidade e tateando, ainda sem mapa, o terreno desconhecido da intimidade emocional. Sua atitude não é um jogo de poder, mas um reflexo da batalha entre o ego e o self, entre o controle e a entrega. Quando a resposta que ele recebe é consciente, firme e empática, algo muda. Ele começa a perceber que o amor pode ser, sim, um caminho seguro. Não porque não haja riscos, mas porque há presença e verdade. Se você chegou até aqui, é porque está comprometida com a consciência, com a profundidade e com relações que transcendem a superficialidade. Inscreva-se no canal, ative as notificações e mergulhe em outros conteúdos que expandem sua percepção emocional e psíquica. E agora, assista ao vídeo que está na tela. Ele pode ser o próximo passo da sua jornada de transformação.